Bom, dando continuidade agora à aula de regência, agora verbal, nós estamos aí na página 21 a 24, como está indicando aqui, no livro interativo. Vamos lá. Bom, começa assim, na página 21, quer ver? Página 21 do seu livro interativo ou então da apostila física. O que é regência verbal? Regência verbal, aliás, regência, dá seu nome regência à relação de subordinação que ocorre entre um verbo ou um nome e seus complementos. Se por acaso essa relação de subordinação ocorrer entre um verbo, o que vai acontecer? Aqui, ó, regência verbal. Se ocorrer entre nomes, como eu expliquei na outra aula, será de regência nominal. Então, regência verbal é própria para a relação entre verbos e seus complementos. Então, já pode grifar tudo isso aqui, ó, todo esse quadradinho falando sobre regência verbal, sobre a relação dos verbos, dos seus complementos. E isso aqui também é interessante, tanto é que está em negrito. O que é regência direta? Regência direta é quando o verbo é empregado como transitivo direto. Ou seja, regência direta é quando eu não tenho o uso de preposição. Preposição, como eu acabei de falar, um conteúdo estudado no 7º ano. Quando é empregado como transitivo indireto, nós teremos então regência indireta, ou seja, com o uso de preposição. Bom, vamos falar agora um pouquinho aqui de outros verbos que ele destaca aqui. Essa parte aqui é interessante, algumas regências verbais que provocam dúvidas. Isso aqui cai na prova, aliás, não cai, despenca. Em situações informais, a regência é prevista pela gramática normativa para verbos como assistir, chegar, esquecer, ir, pagar e preferir, nem sempre é obedecida, pois o uso tornou muito mais frequente falar assistir o filme ou assistir a novela do que assistir ao filme ou assistir à novela com acento grave. Vamos ver outros exemplos aqui. Queria assistir o jogo desde o começo, mas cheguei atrasado no estádio. Você esqueceu de fechar a porta. Vamos na lanchonete depois da aula? Prefiro jornais do que revistas. Em contextos formais, porém, seja em uma apresentação oral ou em uma prova escrita, em que as normas urbanas de prestígio devem ser seguidas, é necessário obedecer às regras previstas pela gramática. Ou seja, você quer empregar de uma forma mais coloquial, você vai poder? Sim, mas depende do contexto. Tudo bem? Do contexto. Veja a seguir a regência desses e de outros verbos que costumam provocar dúvida. Por que provocam dúvidas? Porque a maioria deles vai ser empregado de uma forma totalmente diferente da utilizada e outra coisa, poderá também ser utilizado de acordo com o sentido, com o significado que cada um está sendo empregado. Tudo bem? Vamos ver se eu vou adaptar aqui. Vamos ficar cortado. Opa. Deixa eu tirar aqui do... Vamos lá. Adequar a tecnologia pregando peças no prato. Aí, pronto. No livro aí ele já destaca perfeitamente quais são os principais verbos, por isso que eu nem precisei destacar nada. Isso aqui, falando novamente, unidade 2, página 21 a 24, tanto no seu livro interativo quanto na sua apostila física. Tudo bem? Vamos lá. Agradar é o primeiro dos verbos. Bom, então, vamos prestar atenção aqui. Cada um desses verbos aqui vai ter uma transitividade verbal. Mas o que eu quero que vocês saibam é que para cada um vai ter um contexto, ou seja, para cada um vai ter um significado. Vamos ver aqui o agradar, por exemplo. Ó, o verbo agradar, ele é transitivo direto, ou seja, não precisa de preposição nenhuma, quando significar o quê? Acariciar ou afagar. Já tem o exemplo.
Tudo bem? Verbo agradar, transitivo indireto, quando tiver outro sentido. Sentido de contentar, de satisfazer. Ou seja, em primeiro lugar, essa relação ela vai ser tratada de acordo com a transitividade verbal, como vocês podem ver aqui. Transitivo direto, transitivo indireto. Quando for transitivo direto, vai ter um significado. Transitivo indireto, outro significado. Por isso que nós temos aí as regras de regência verbal, para adequar esta relação de subordinação que ocorre entre um verbo e o seu complemento. Tudo bem? Lembrando que verbo transitivo direto é aquele verbo que precisa de uma preposição. Não é, né? Correto, então. Transitivo direto é aquele verbo que não precisa de uma preposição para se juntar ao seu complemento. Tudo bem? O transitivo indireto é aquele que precisa da preposição. Por isso que ele tem este in, que significa não direto, porque o verbo não vem ligado diretamente ao verbo, como no exemplo aqui, ó. Agradaram ao deputado. Eu tenho aqui o a, que é uma preposição, e o, que é um artigo. Juntou, contraiu, tornou-se uma contração. Agradaram ao deputado. Tudo bem? E o verbo intransitivo é aquele que não precisa de complemento para ter sentido. Intransitivo. Temos aqui o verbo agradar, o verbo aspirar. Olha aqui, transitivo direto, quando significa sorver e respirar. Transitivo indireto, no sentido de pretender e desejar. Presta atenção nessa informação aqui que é importante. Nesse caso, o objeto indireto vem introduzido pela preposição a ou por e não admite a substituição pela forma pronominal lhe ou lhes, mas somente por a eles ou a ela. Exemplo: aspiramos a uma formação de boa qualidade. Aspiramos a ela. Vamos parar aqui no verbo aspirar e daqui a pouquinho a gente volta.